Muito bom dia, uma ótima quinta para todo mundo, chegando com as primeiras notícias do Fluminense por aqui. E você que está aí começando o seu dia comigo, já sabe, fica muito bem informado sobre o Fluminense. Você que está conhecendo o canal do Lessa aqui pela primeira vez, está chegando aqui, é a sua primeira vez, se inscreva, tá? Não se esqueça, por favor, é muito importante, assim como deixar o seu like e assim a gente vai nessa data FIFA trazendo informação, mesmo sem grandes novidades, né? Mesmo sem jogos, infelizmente jogo agora só semana que vem, mas também já vamos voltar com o Fla-Flu, que promete, o último Fla-Flu do ano, jogo importantíssimo, que vale muita coisa para a Fluminense, que vale muita coisa para o Flamengo também, enfim. Certamente teremos dias agitados aí pela frente. Mas antes, eu vou falar um pouquinho aqui sobre calendário do futebol brasileiro, porque ano que vem a gente vai ter a Copa do Mundo de seleções agora e novamente um calendário muito apertado. Já temos as mudanças impostas pela CBF em relação à mudança do calendário de uma forma geral do futebol brasileiro, com o Campeonato Brasileiro começando no final de janeiro. Vai ser algo muito diferente pra gente, muito diferente do que a gente está acostumado, e eu confesso que ainda não sei o que esperar. Acho que só na prática a gente vai ter uma noção melhor se as mudanças serão boas ou não. Mas ainda a gente tem outras coisas importantes que vão impactar no calendário, como a Super Data FIFA. Vou trazer esse resumo aqui, que foi publicado pelo Planeta do Futebol, que é do jornalista Marcel Rizzo. Foi ele que publicou essa informação no Estadão, e eles resumiram aqui a Super Data FIFA que eles estão planejando para o ano que vem. Atualmente, a gente sabe o calendário possui 5 janelas para a data FIFA, em março, junho, setembro, outubro e novembro, sendo cada uma ali com 9 dias, né? De 9 para 10 dias. A partir do ano que vem, haverá uma redução de 5 para 4 datas, mas com uma super data FIFA, que vai ser lá em setembro, outubro. O novo formato seria em março, 9 dias, em junho também 9 dias, aí setembro, outubro, 16 dias e depois novembro, 9 dias. A Série A vai parar durante as datas FIFA, como já acontece, mas pode ser retomada logo no dia seguinte. Além disso, a FIFA permite até 2 jogos em cada data FIFA de 9 dias, mas a Super Data FIFA, com 16 dias, vai permitir 4 jogos. Então é uma mudança significativa nesse mês. A gente vai ter uma nova paralisação de 2 semanas. Bom, para quem sente muita falta de jogo do Fluminense, 2 jogos por semana, um atrás do outro, já vai ficar ali na deprê, né? Galera que curte futebol internacional, então, 2 semanas é muita coisa. Eu não sei se vai ser bom ou ruim, eu não sei se resolve alguma coisa de fato. Você para de uma vez só, né? Dessa forma os clubes podem se organizar melhor. Mas, não sei. Para produzir conteúdo, eu particularmente acho muito ruim, né? A gente fica num limbo ali, meio que nada acontece, não tem uma janela, enfim. Eu não curto bastante. A gente já vem naquele embalo, já vamos ter uma paralisação enorme para a Copa do Mundo. E aí depois mais 2 semanas aí em setembro, outubro. Vamos ver como vai ser. Mas, enfim, são mudanças impactantes que vão ocorrer a partir do ano que vem. Eu acho que só mesmo na prática que a gente vai ter uma noção, uma dimensão melhor de como as coisas vão funcionar, né? Bom, ontem eu falei aqui sobre Rubem Lescano, a possibilidade, a intenção que Mano Menezes tinha de levá-lo para o Grêmio após observar ele no Fluminense. E justamente ontem o pai do Lescano concedeu uma entrevista a uma rádio paraguaia, que foi resumida aqui pelo Fluminense Stuff. A rádio foi a VS Sports. Ele disse o seguinte sobre a situação do Lescano: o mais difícil é jogar no Brasil. Tem muitos atletas de alto nível. Não tem chance dele vir para o Cerro Porteño. Ele tem que lutar por um lugar no Fluminense. Se for para outro clube, será no Brasil. Isso ele falando sobre a possibilidade. Provavelmente perguntaram, né? Ele pode vir para o Cerro, enfim. E aí depois ele continuou aqui. Viu que foi publicado nas redes sociais, é tudo mentira. Meu filho não virá ao Paraguai, pelo menos não agora. Ele está bem no Brasil e seria um retrocesso voltar nesse momento. Isso até falei na época, que para mim não faria sentido nenhum, em termos de projeção de carreira, né?
Para mim seria uma estratégia muito ruim. Se ele está aqui no Brasil, que empreste para um clube brasileiro, pelo menos para tentar evoluir na adaptação aqui ao futebol brasileiro. Não voltar para o Paraguai. Realmente, voltar ao Paraguai seria um retrocesso, na minha opinião. Um passo atrás, após ele dar um passo à frente, vindo para o Fluminense. Então, como gestão de carreira, eu acharia uma decisão péssima, né? E aí ele completou aqui: meu filho nem pensa em voltar para o Paraguai neste momento. Eu aceitaria um possível retorno ao Libertad, mas não ao Cerro. O Libertad detém 50% dos seus direitos de transferência. Então ele falou, no futuro, se acontecer, ele aceitaria para o Libertad, mas não ao Cerro Porteño, porque ele veio do Libertad. Então só mais um fato para a gente acrescentar nessa história do Lescano, que a gente não sabe se realmente vai ter alguma oportunidade ainda esse ano, se vai jogar. Por enquanto, o Subeldia não deu muito sinal disso, nenhum. E nas coletivas ele vem reforçando que a ideia é seguir com jogadores mais experientes até o final do ano. Então, no momento eu não vejo muito como mudar esse panorama. Resta saber no fim da temporada qual vai ser a avaliação do Zubeldia, da comissão técnica, em relação ao Lescano. Se ele tem condição, se ele não tem condição, se ele fará parte do elenco ano que vem, se ele faz parte do planejamento. Isso só mesmo após o fim da temporada. De fato, aqui a gente vai ter uma certeza em relação a isso. Mas, de qualquer forma, é a palavra do pai do jogador. Não conheço o pai dele. Enfim, não sei, porque tem pai que sai falando de qualquer coisa ou sai blefando em algumas situações. Não posso dizer isso em relação a ele, mas está aí, portanto, a declaração do pai do Lescano falando sobre a situação dele aqui no Fluminense. Bom, a gente vem falando sobre John Arias, Nino, enfim, muitas coisas, muitas especulações nesses últimos dias envolvendo possíveis retornos do Nino, do Arias. Já falei sobre isso aqui recentemente, que neste momento não há conversa entre as partes, entre o Fluminense e o staff do Arias sobre um possível retorno. O Fluminense não tem conhecimento de que ele está insatisfeito lá, de que quer voltar. E aí, a partir do momento que a coisa toma uma proporção, vai acabar chegando a outros lugares. E ontem foi publicada uma notícia por esse jornalista que tem um canal do Flamengo, Júlio Miguel Neto. Não conheço pessoalmente, não conheço o trabalho dele profundamente, então não posso falar sobre a credibilidade dele. Eu estou aqui trazendo o que foi publicado por ele, e ele dá uma notícia dizendo que o Flamengo tem forte interesse no John Arias, e pode ser o alvo principal da próxima temporada, na janela. O cenário só reforça essa possibilidade. Wolves é a lanterna do Premier League, Arias vem perdendo espaço, ficando no banco, e com o ano de Copa do Mundo se aproximando, o colombiano quer voltar a ser protagonista. Fontes confirmam que o jogador não descarta voltar ao futebol brasileiro, e o Flamengo avalia o nome do Arias como prioridade absoluta para reforçar o elenco em 2026. Wolves aceitaria negociar, mas apenas em caráter definitivo. Acho muito cedo para isso, mas enfim. Não existe cláusula que proíbe o John Arias de jogar por outro clube no país. O Fluminense tem prioridade, em caso de retorno do atleta, para atuar no Brasil. Somente. Foi aquilo que eu falei. Eu falei sobre isso aqui ontem. Eu não sei se vai acontecer, não sei se o Arias vai querer voltar realmente, mas se for verdade, se ele quiser voltar, pensando em Copa do Mundo, é evidente, é óbvio que muitos clubes vão imediatamente manifestar interesse nele. Flamengo e Palmeiras, a Leila tentou contratar o Arias. Ligou para o Mário perguntando se ele aceitaria negociar. Você imagina ele voltando ao futebol brasileiro. Então, caso essa decisão seja tomada, o Fluminense vai ter que botar muita grana nesse negócio. E vai ter que contar com a boa vontade do Arias. E falar, não, eu quero voltar e vou voltar para o Fluminense. Porque o Luiz Henrique queria voltar para o Fluminense. E foi para onde? Foi para o rival. Porque chegaram com o dinheiro que o clube queria. Porque às vezes não é só o jogador. E lá não tem esse negócio, mas eu quero, não, mas eu sonho em voltar. Amigo, você quer sair? Então o valor é X. Arrume alguém que queira pagar o que a gente quer, que você sai. E é assim que funciona na maioria dos lugares. Normalmente é assim. E quando isso acontecer, não tenha dúvida de que esses dois times vão chegar forte na disputa. E aí eu quero ver como o Fluminense vai fazer para viabilizar esse negócio, se é que vai conseguir. Mas isso é fato, sendo verdade ou não sei, mas que vai acontecer. Eu acho que não resta muita dúvida sobre essas possibilidades. E para a gente fechar aqui, Mário Bittencourt falou através das redes sociais sobre Neymar, colocando na tela para vocês.
seu perfil oficial do presidente Mário Bittencourt, ele disse o seguinte: sobre Neymar, esclareço que não houve qualquer contato recente entre o Fluminense e o atleta ou seu staff. O Fluminense tem imenso respeito pelo Santos e, obviamente, o clube e o atleta estão 100% dedicados a vencer os jogos que restam no Campeonato Brasileiro. Bom, isso aqui, para mim, é padrão, porque começa uma repercussão muito grande. E ontem, o Filé, que é fisioterapeuta do clube, falou sobre ele e parecia que, né, não, se ele quiser é só vir e tal. E isso pode ter tido uma repercussão ruim lá no Santos. Ou o próprio staff do Neymar falou: ele tá pegando mal aqui, Marcelo Teixeira. Até onde eu sei, o Mário e Marcelo Teixeira tem uma boa relação. E aí é uma forma de falar: olha só, a gente não tá conversando, ninguém tá falando nada sobre isso nesse momento, não. Até o staff do Neymar talvez se preocupe com isso. Porque, porra, estão falando do cara em outro clube, a gente caindo pra segunda divisão aqui. Então é totalmente natural. Ao mesmo tempo que o Mário, aí nesse post, ele não nega em momento nenhum que há um interesse. E eu tenho certeza que há esse interesse e apostaria que o Fluminense tentaria. Mas, claro, depois do fim do ano, com tudo resolvido, né, tendo realmente possibilidade, vontade no Neymar. Até eu falei ontem na live do Giro de Jornada, falei, cara, pensando em... Tô falando aqui com a cabeça do Neymar, staff do Neymar, tá? Em recuperação para a Copa do Mundo, recuperação física, num clube estruturado, num clube que provavelmente, possivelmente, vai disputar a Libertadores. Com o gênio da fisioterapia, como é o Filé, não acho que o Neymar não teria outro lugar melhor do que o Fluminense. Para mim, pensando de novo, tô falando que eu quero, nem nada disso não, tá? Mas pensando aqui tendo uma projeção aqui do staff dele, pensando em Copa do Mundo, faria muito sentido. E já houve contato recente na Copa do Mundo e tal. Então, enfim, é uma coisa realmente para a gente ficar de olho aí no final do ano. Mas, de novo, não é uma negociação que vai acontecer agora. O cara tá lá, o time pode cair. Isso é óbvio, é evidente. É uma especulação que vem muito mais, como eu falei, das redes sociais, da galera perguntando, querendo, falando, do que propriamente de uma ação do Fluminense ou de empresário para tentar já meio que encaminhar algo nesse sentido. Isso realmente não está acontecendo e agora tem a manifestação oficial do presidente do clube. Fechou, pessoal? Estamos ficando por aqui. A gente volta com mais informações e mais notícias assim que possível. Tamo junto. Valeu!